graça de Deus que nos dá tudo aquilo que precisamos para vivenciar o melhor que vem de Deus. Amém? É pela graça de Deus que somos seus filhos, é pela graça de Deus que somos ricos, é pela graça de Deus que somos curados, é pela graça de Deus que somos prósperos, é pela graça de Deus que somos ungidos, é pela graça de Deus que podemos amar, é pela graça de Deus que fomos alcançados pelo amor de... Aleluia! É pela graça de Deus, porque simplesmente Ele decidiu nos abençoar. Amém, queridos? Podem sentar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz hoje pela manhã. O meu genro e a minha filha decidiram passar esses dias com a gente lá em casa, e aí eu trouxe eles para cá, né? Crente congrega. Amém. É uma bênção estar com eles aqui, aleluia, glória a Deus. Amados, Deus tem um padrão de agir. Tudo vem de Deus, todas as coisas boas, tudo que Deus fez de bem, vem dele. Tudo aquilo que existe de bom, maravilhoso, excelente, vem de Deus. É por isso que você tem que ser grato a Deus por tudo. Precisa ser grato a Deus por respirar. Existem pessoas que não conseguem respirar e precisam de máquinas para mantê-los respirando. Recentemente eu soube recentemente de algo que aconteceu em 2020, durante a pandemia do Covid, acerca de um homem que era mas muito rico, bastante rico. Não, ele não era membro da Ceilândia ainda, mas era né, de outras igrejas, que é muito rico, é o pessoal da Ceilândia, né? Mas enfim, e ele simplesmente morreu. Ele morreu de Covid, e uma das sequelas foi justamente que ele não podia respirar. Um homem muito rico, com muito dinheiro, mas não tinha. E nós podemos respirar tranquilamente. Então precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu. Precisamos ter essa gratidão o tempo todo. Amém? Porém, há um padrão de Deus para agir na terra. Não existe nada que você precise e deseje que Deus já não tenha feito para você. Tudo aquilo que você precisa para vivenciar o melhor que vem dele, para viver bem nessa terra, para andar bem, Deus já deu. Então Deus já te deu sabedoria, Deus já te deu amor, Deus já te deu habilidade, Deus já te deu capacidade, Deus já te deu força para adquirir riquezas. Deus, Ele não dá as riquezas, Ele te dá força para adquirir, Ele te dá capacidade para adquirir. É a forma de Deus agir. Mas tudo aquilo que Deus, a maneira como Deus tem para nós, começa por um padrão específico de Deus, que é justamente sementes. Nada, escuta bem, nada que vem de Deus é justamente por acaso. Não. Sempre existe uma atitude que faz com que aquilo que Deus já te deu se manifeste. Sempre, como eu disse no final do ano, há pessoas que declaram crendo Lamborghini, mas as atitudes é do Fiat 147, né? Ou seja, ele quer plantar uma semente, mas quer colher algo diferente da semente. Não, a semente é segundo a sua espécie. Se você deseja ser cuidado, você precisa aprender a cuidar agora. Se você quer ser amado, você precisa amar agora. Por quê? Porque quem ama, planta. Ai, pastor, mas eu plantei, mas até agora nada. Onde você plantou? Alguém já viu alguma vez uma árvore ficar correndo atrás de chuva? Pastor, sabe o que é? No filme lá na trilogia Senhor dos Anéis, mas ali é filme, trilogia, estou dizendo na vida real, ok? Vamos sair dos filmes. Alguém já viu? Meta a carreira, atrás, eita chuva, corre. Tem? Não. Ela floresce onde ela foi plantada. Por quem? Por um semeador. Onde o semeador planta? Ele planta perto de riacho,
perto de lagoa. Se você olhar em lugares onde a mão humana, o homem ainda não devastou, você vai ver que ao redor de lagos, de rios, existem muitas árvores. Nós temos o rio Amazonas, o rio mais caudaloso do mundo, e coincidentemente, que não é coincidência, a maior floresta do mundo. Está onde? Perto do rio. Então, essa história de você... eu nem ia falar isso agora, mas enfim, é nós. Sim, a propósito, gente, eu estava esquecendo. Pessoal, por favor, nós estamos transmitindo, está aqui, pela internet, e eu gostaria que todos vocês abrissem lá, curta, comenta, se inscreva, compartilha, manda para todo mundo. E olha, se você quiser também, você pode deixar o vídeo passando, porque é mais visualizações. Agora, por favor, no silencioso, tá? Não vai colocar, não, é no silencioso, amém? Pronto, isso. Então você deixa passando lá, que fica visualizando e a bênção é grande. Então, vamos voltando para a questão. Sempre existe uma resposta do ser humano para que haja uma intervenção divina. Quando você está orando, é uma intervenção, é uma resposta ao que Deus deu a você, capacidade de ter intimidade com Ele, e haverá uma intervenção divina. A oração é para isso. Oração é justamente isso, é essa intervenção para dar a Deus a autorização para que haja intervenção divina. Não existe colheita sem uma boa semeadura. Vou dizer de novo, não existe colheita sem uma boa semeadura. Mike Murdock, no seu livro 31 Razões porque as pessoas não recebem a sua colheita financeira, é um livro do Mike Murdock, é muito bom, já li ele, eu acho que umas 2 vezes. Ele diz uma frase que eu gravei, eu anotei aqui. Ele diz: a única voz que seu futuro ouve é a voz da sua semente. A única voz que seu futuro ouve é a voz da sua semente. Pastor, mas e a voz de Deus? Querido, se você soubesse o quanto de gente que não ouve a voz de Deus, assim, mas o seu futuro vai ouvir a voz da sua semente. Quando você fala, já é uma semente. Quando você pega a palavra de Deus e coloca na sua boca e você fala, o que é que vai acontecer, meu irmão? Preste atenção nisso, preocupa não, tá? Quietinha, querida, por favor, agora não, estou ministrando, depois você corre. Ela está querendo correr, pastor Fran. Enfim, olha só, presta bem atenção nisso, presta atenção nisso. Quando você fala, o que Deus fala é uma semente sendo plantada para o seu futuro, e é isso que o seu futuro ouve. Quando você planta financeiramente, o teu futuro financeiro ouve essa voz. Quando você planta amor, o seu futuro financeiro, quando o seu futuro de amor ouve essa voz, ou seja o que for, meu irmão, sempre vai estar ouvindo. O Espírito fala aos nossos corações, aí a gente fala o que a palavra de Deus diz, aí o que acontece? O futuro ouve. Estamos no início de 2026. No início de 2026, você define como você vai chegar até o final desse ano. Com a semente que você planta. Tema da ministração: seu futuro está na sua semente. Seu futuro está na sua semente. Então vamos lá, vamos começar então, né? Que até agora eu não tinha começado ainda. Gênesis Gênesis capítulo 6, na revista e atualizada, essa, por favor, Rayara. Revista atualizada. Capítulo 6, versículo 6. Vamos começar do versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ou seja, quem te abençoa com a palavra, você deve fazer essa pessoa participante das coisas boas que você adquiriu por causa da palavra que você ouviu. Amém? Isso é uma semente? É. Mas aí, veja o que diz o versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba,
Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Diga, aquilo que eu semear, será isso que eu vou colher. Como nem todo mundo falou, vamos repetir para todo mundo falar. Aquilo que eu semear, será isso que eu vou colher. Isso é um princípio, isso é uma lei, isso acontece. Ah, mas eu sou um homem de muita fé. Se tu não plantar, por mais fé que você tenha, não vai acontecer nada na sua vida. Pastor, mas eu amo, pastor, como eu amo a igreja, e amor é suficiente. Não, o amor faz parte, o amor é o principal, mas ele não te isenta de semear. Porque o teu futuro está definido aonde? Na sua semente. Que futuro eu terei? Olhe para o que você está plantando. Você me diz o que você planta e eu te digo o teu futuro. E eu nem leio mãos, né? Ah, mas de acordo com o signo, com o horóscopo, nada disso. Perguntaram a um rapaz, de que signo você é? Ele respondeu, dinossauro. Aí ela disse, mas não existe esse signo. Também não existe signo. Não. Quando você ver o que você está plantando, você está olhando para o seu futuro. Isso é com palavras, com atitudes, ações financeiramente, na área que for. Porque a semente é segundo a sua espécie. Aprenda a ser sempre um semeador. Tem aquele semeador profissional, pronto. Seja um semeador profissional. Entende tudo de semente e de plantar. Entende da semente e entende da plantação. Quando uma pessoa deseja ter uma árvore frutífera com sombra e fruto, ela deve correr atrás de quê? De sementes. E quanto melhor a semente, melhor será a árvore e melhor será o fruto que vai colher. Quanto pior também vale. E o que define, trazendo para a nossa vida hoje no âmbito espiritual, o que define o valor da tua semente, o que define isso é justamente a atitude do seu coração, como você planta. Trazendo para a área financeira, uma pessoa planta R$2 e o outro planta 10 milhões de reais. Aí quem deu mais? Aí é que está. Por fora a gente diz, é o que deu 10 milhões. Mas Deus não está olhando para fora, Ele está olhando para dentro. Dá 10 milhões do que sobra, é bem diferente do que dar R$2 daquilo que você tem, com coração, com amor, com carinho, porque você quer. Essa é a diferença. Aí o que é que vai acontecer? É isso que define o que? O seu futuro. Gênesis capítulo 8. Gênesis 8, 22. Continua na revista atualizada. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Enquanto durar a terra, sim, um dia, a Bíblia diz que a terra será consumida como pelo fogo, o céu também será destruído como pelo fogo, e Deus criará novos céus e nova terra. Enquanto houver terra, sei quantos milhões de anos ainda, sempre vai ter esse princípio: sementeira e ceifa, plantação e colheita, plantação e colheita. Esse é o modo padrão de Deus. Você planta a palavra no seu coração, declara ela com a sua boca, daquilo que está no seu coração, e você vê acontecer na sua frente aquilo que você fala. Isso é plantação e é colheita. Vocês estão entendendo até aqui? Há pessoas que andam em amor, pastor Franco. Andam em amor e são pessoas de fé. Muita fé. Tem mais fé que a gente. Mas elas não plantam, não entregam seu dízimo, não devolvem o que é de Deus. Elas nunca ofertam. Aliás, ofertam se sobrar. Se não sobrar,
Não dá. Ela, ai, pastor, eu não tenho, por isso eu não dou. Não, você não dá, por isso você não tem. Um amém. O que faz a diferença? A atitude. A atitude. Não adianta querer um futuro brilhante se as suas sementes não são brilhantes. Não são as melhores. Meu Deus, várias vezes. Agora não, que agora a gente usa mais Pix, né? Mas eu estava com dinheiro, né? Aí tinha lá uma nota de 10, uma de 20 e uma de 100. Era de 100. Normalmente, quando o Espírito Santo mandava eu plantar, ele nunca ia pela de 2, nem pela de 10, nem pela de 50. Era sempre, planta, tá. Aí eu já ia procurar, a de 100. Por quê? Porque é justamente isso, o Espírito Santo ele busca o melhor. O melhor. Quer ter o melhor? Planta o melhor. Quer fazer algo grandioso? Plante algo grandioso. E plante da forma certa, ao sorriso nos lábios. Se você planta o que sobra, irmãos, eu já falei aqui, mas eu vou repetir, que eu estou com o microfone, então eu falo. Acabou, eu sou o pastor, então eu repito quantas vezes eu quiser. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz claramente que Abel e Caim ofereceram oferta ao Senhor, o sacrifício ao Senhor. E quando ele ofereceu isso, a Bíblia diz claramente que Deus não se agradou nem de Caim, nem da sua oferta. Não é interessante isso? Podia ser só a oferta. Mas Caim, beleza, ele é gente boa. Não. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E se não gostou, ele desagradou, não se agradou de Caim e da sua oferta. Por quê? Porque você, escute bem, é mais importante do que o que você faz, tem e dá. Você. Mas é sua pessoa que define o valor daquilo que você planta, daquilo que você dá. É a sua pessoa, é você. Aí o que acontece? Segundo a turma que sabe mais que eu, diz que a Bíblia diz claramente que Abel veio e ofereceu a sua oferta e Caim veio e ofereceu a sua oferta. Mas o termo hebraico do Caim, quando ele ofereceu a sua oferta, ao cabo de alguns dias, ele fala assim, foi o seguinte: Caim plantou, cresceu, e aí ele colheu, comeu. Plantou, de novo, cresceu a árvore, ele colheu, comeu. Plantou de novo, cresceu a árvore, ele colheu, comeu. O que sobrou dessa terceira vez, ele deu ao Senhor. Ao passo que Abel, das primícias, ou seja, a primeira coisa, o primeiro cordeiro, o melhor, esse ele ofereceu ao Senhor. Essa foi a diferença. Por que Deus não agradou? Por quê? Porque Deus não se agrada de restos. Do que sobra. Você come um osso, você come uma carne, aí deixa o osso, joga para quem? Para o cachorro. Não é verdade? É assim, joga para o cachorro. Ou seja, o que sobra. Aí a pessoa quer fazer a mesma coisa com Deus? Ela planta, Deus dá a capacidade, Deus dá a semente, Eduardo, Deus dá a semente, a pessoa planta, a pessoa colhe, come, aí o restante, se sobrar, ele vai dar a Deus. É melhor nem dar. Por quê? Você está dando o que sobra. Esse tipo de semente vai trazer um futuro péssimo, porque, olha, qualquer plantação vai trazer o pior futuro para você. Vai ser horrível para você. Sempre tem que ser o melhor. É o melhor, é o melhor, é o melhor. Vocês estão me entendendo até aqui, gente? Então, quando você tem essa atitude mental, porque isso é uma atitude mental, quando você tem essa atitude mental, definido dessa forma, você vai ver ideias chegando para você enriquecer.
para que você não sofra para produzir riqueza. A bênção do Senhor produz, enriquece, traz riquezas, mas ela não provoca sofrimento algum. Está trabalhando pesado para enriquecer, querido, tem coisa errada. Diminua a marcha aí. Por quê? Porque você está confiando mais no seu trabalho do que na provisão de Deus. Claro que você deve trabalhar, pelo amor de Deus, gente. Deus não tem filhos preguiçosos e não se agrada de gente preguiçosa. Você precisa trabalhar. O ocioso traz pobreza. A ociosidade, ela traz pobreza. A ociosidade é a semente para a pobreza. Pode ter certeza. Mas, queridos, quando você vai para outra ponta trabalhando demais para garantir o mínimo, está fora da vontade de Deus. Bota o pé no freio, entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar ao teu pai em segredo e conversa com ele. Porque Deus não quer isso. O seu corpo precisa de uma semente poderosa chamada descanso. Descanso é uma semente? E dependendo do tipo de semente, você garante a sua longevidade ou brevidade de vida. No descanso. Está todo mundo entendendo até aqui? Então eu fico muito, mas muito feliz quando chega aqueles abençoados, pastor. Olha, eu vou passar uns 20 dias lá em Belize, nas Ilhas Maldivas, descansando. Rapaz, eu fico feliz demais. Olha, pense na alegria. Por quê? Você está plantando para o seu futuro de vida. Então, quando a coisa apertar, já vou falar um pouco mais sobre esse assunto, mas quando a coisa apertar, quando a situação apertar, a solução não é mais trabalho, a solução é mais sementes. Apertou, meu Deus, apertou, estou devendo a 2 pessoas, pastor, Deus e o mundo. Estou devendo a todo mundo. Planta, Senhor, me dá semente. Porque o dinheiro não vem do céu. Vou logo avisando, o dinheiro não vem do céu. O dinheiro está aqui na terra. O que Deus faz é te dar semente para você plantar. O problema, pastor, é porque tem uns abençoados que pedem a Deus sementes, aí ele come a semente. E como até mesmo quando você não planta já é uma semente, até quando você não planta já é uma semente, o que é que você vai colher? Está todo mundo entendendo? Hoje à noite eu vou falar um pouco sobre livrando-se de pressões financeiras. Vou falar sobre isso, foi o que Deus colocou no meu coração. Mas de imediato eu quero te dizer agora, começando de agora, apertou, a pressão está grande, né? Você está com aquela unção dobrada, 2 contas de água, 2 de luz, 2 de telefone, 2 de tudo, né? Atrasado, não é 2 de telefone, mas não, é 2 de internet. 2 de internet, tudo atrasado. Meu irmão, Senhor, eu quero sementes. Me dá sementes, Pai. Porque eu quero plantar. Porque essa situação tem que mudar. Está todo mundo entendendo isso? Me dá semente, se diz qual é a terra que eu tenho que plantar, vamos lá, qual é a terra que eu tenho que plantar, por quê? Porque é isso que Deus quer. Ai pastor, mas assim, você plantar assim já, de olho na colheita, de olho na colheita. Ou alguém aqui faz, não, estou plantando porque, né, sei lá, não está fazendo nada. Não, meu irmão, tu tem que plantar pensando na colheita mesmo, está certo, está errado não, está correto. A grande verdade é porque muitos de nós, às vezes, somos bombardeados por pensamentos do maligno, que na hora de uma plantação aí começa. Primeiro, vai faltar. Diz, né? Aí quando isso não funciona, aí ele diz, olha, você tem que dar muito mais, porque aquele irmão ali, o abençoado ali, ele deu 2 milhões de reais. Então tu tem que dar 2 milhões, ou dá 2 milhões ou não dá nada. É o outro ponto da história. Irmãos, eu sei como Satanás atua. Mas pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás. Desígnio é pensamento. Ou seja, você tem que saber até como o diabo pensa.
antes de fazer. Tu está pensando, peraí, escuta só, diabo, tu tá querendo segurar a minha torneira. Ah, é ruim? Eu vou abrir as torneiras aqui para valer e tomo plantação. É isso que estamos falando, é disso que estamos falando. Tudo que você tem hoje, tudo aquilo que você desfruta hoje, foi da semente que você plantou ontem, seja na área que for. Vamos lá, vamos em frente. 2 Coríntios capítulo 9. Bem conhecido esse texto, muita gente fala sobre esse texto, eu também gosto desse texto. Capítulo 9, Paulo falando, aqui Paulo está falando da área financeira, tá? Aliás, os capítulos 9, final do capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10 de 2 Coríntios, está falando de finanças. Finanças, é disso que ele está falando. Área material. Capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo que aquele que semeia pouco, o que é que vai acontecer? Pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. O que é que quer dizer isso, pastor? Que é você que define se você vai ser rico ou pobre. Alguém disse, eu duvido muito que foi ele que disse isso, mas alguém falou que foi ele que disse, né? O cara lá da Microsoft, como é? Bill Gates. Bill Gates disse que se você nascer pobre, a culpa não é sua, mas se você morrer pobre, a culpa é sua. Eu não sei se foi ele que disse, mas com certeza isso é uma verdade. Está aqui. O que você planta? Sabe aquela parábola de Jesus? Ele fala sobre a parábola dos talentos. Um rei viajou e ele deixou três empregados, 3 servos, 3 empregados, para usar os seus talentos. Ele investiu, né, plantou nos seus empregados e diz, trabalha para que haja rendimento. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. Foi isso, né? 5, 2 e 1, isso mesmo. Quando ele voltou, o de 5 talentos tinha trabalhado, ganhou outros 5. O de 2 ganhou outros 2, mas o de 1, só com 1. Ele simplesmente botou na terra e não trabalhou isso, não investiu, fez. Ele simplesmente colocou lá, plantou na terra, não, ele escondeu, enterrou lá, foi exatamente isso aí, dentro de um lenço lá. É interessante que quando o rei ele vai dar a sentença, né, daquilo que foi acontecido, ao que trabalhou mais, ao de 5 talentos, ele foi quem ganhou mais. Agora pensa comigo, ao que tinha mais, ganhou mais. Por quê? Porque o que tinha mais, ele trabalhou mais, ele plantou mais, ele investiu mais, aí acabou recebendo mais. Vocês concordam comigo que o que tinha 1 talento, teoricamente trabalharia bem menos do que eu tinha que 5? Que o outro tinha 5, gente. Ele tinha que investir os 5, sair dividindo, tal, diversificando aquela carteira lá. Mas o que tinha 1, só bastava 1. Pronto. Mas ao invés disso, ele preferiu segurar a semente, esconder. A plantação dele não foi para investir, a plantação dele foi para manter, para poder justificar o seu medo. E queridos, medo tem impedido muita gente de prosperar. O primeiro sentimento do ser humano, depois que ele pecou, foi justamente esse, medo. Uma coisa é o receio, é aquela questão de sobrevivência. É o que faz com que você cruze essa rua aqui, você tem que olhar para um lado e para o outro, né? Por quê? Sobrevivência. Não é o medo, é o cuidado. Mas
A mesma coisa nessa área financeira ou em qualquer outra área. Contudo, quando ela impede de você chegar aonde você quer chegar, aí tem a mão do inimigo, aí tem o dedo de Satanás. Pastor, mas assim, às vezes eu sinto medo. Tudo bem, todo mundo sente medo. Quero ver quem é que não sente. Todo mundo sente medo. O problema não está nisso. O problema é quando esse sentimento te impede de você desfrutar do que Deus já te deu. É aí que começa a coisa. Naquele trabalho que eu tinha, foi me dada uma oportunidade de fazer algo que seria uma mentira, assinar um determinado documento lá que era uma mentira. Eu disse, eu não vou assinar. Ah, mas todo mundo está assinando. Meu nome não é todo mundo, meu nome é Johnson. Eu não vou assinar. Você está querendo ser melhor do que alguém? Sabe o pessoal lá daquele departamento lá embaixo? Todo mundo lá é crente e todo mundo assinou. Tudo bem, eu não. Aí veio o medo, veio digamos assim, a voz do medo. O gerente disse, eu gosto muito de você. Você é excelente, produtivo, mas se tu não assinar isso aqui, o patrão vai mandar tu embora. Tá. Cara, uma simples assinatura, pelo amor de Deus, tu vai perder o emprego por causa de uma simples assinatura. Eu disse, justamente esse é o problema. Não é uma simples assinatura. Eu assumir como verdade aquilo que é mentira. Se tu não pode mentir. Eu digo, aí aqui tá, posso. Claro que eu posso, é que eu não quero. A graça de Deus, ela se manifesta plenamente, meu irmão, na vida de uma pessoa, quando ela, mesmo podendo pecar, fazer a coisa errada, ela prefere fazer a coisa certa, o que Deus diz, ainda que isso custe. E de fato me custou. Quando chegou um tempo depois, chegou lá, passo no RH, já estava os documentos. Aí eu tive que assinar mesmo, dispensar. Poucos dias depois, eu estou dizendo poucos dias, menos de um mês, eu estava em um emprego, onde eu ganhava pelo menos 3 vezes mais e trabalhava 2 vezes menos. Eu não fui premiado porque eu fiz a coisa certa. Porque fazer a coisa certa, para nós, é obrigação. Mas eu colhi aquilo que eu plantei. Preferi a verdade. Conselho, faz a mesma coisa. Não seja dominado pelo medo. Deus está mandando falar para alguém aqui. Haverá decisões na sua vida. Escute bem, haverá decisões na sua vida que você vai ter que tomar porque Deus disse, só porque Deus disse, não porque você está vendo vantagem. E isso também é uma semente. Amém, queridos? Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre e em tudo ampla suficiência. Pronto, esse versículo aqui já derruba aquela tese que Deus dá só o para você passar, né? Apenas o suficiente. Está dizendo ampla suficiência. Até porque você não conseguirá plantar, você não conseguirá abençoar pessoas se você não tiver uma ampla suficiência. Eu estou falando de pessoas. Aí ele diz, superabundez em toda boa obra. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente a quem? De novo, aquele que dá semente, o semeador, aquele que está plantando sempre, aquele que está sempre ali, sempre pensando na plantação, o que é que eu vou plantar, o que é que eu vou investir, o que é que eu vou fazer, é ele que diz, rapaz, eu preciso declarar a palavra para poder plantar, para poder colher amanhã. Se você só fala o que vê, você terá mais do que vê. Amém. Vou dizer de novo. Se você só fala o que vê, você terá mais daquilo que vê. Está faltando. Está faltando. Olha, está faltando. Ai, meu Deus, Mateus, está faltando. Rafa, está faltando. Está faltando. Está faltando. Está faltando. O que é que você vai colher?
Faltura. E a fartura, isso é faltura. Falta. Você vai colher falta. Mas se você abre a boca, e mesmo diante de tanta falta, você abre a boca, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes espaços, guia-me mansamente, águas tranquilas, refrigera minha alma. Sabe, é interessante que o Salmo 23 nada mais é do que uma declaração de confiança de uma ovelha para o seu pastor. Não é Deus falando, é a ovelha falando. O que você tem plantado com aquilo que você fala? Aquilo que você fala, tudo que você falar é uma semente. Vou dizer de novo, tudo o que você falar é uma semente. A Bíblia toda são sementes. Aprenda a plantar aquilo que você quer ver. Ai, meu filho não dá não, tadinho. Não dá não, não vai. Esse aí ele já é tudo que ele pode ser. Essa daí é tudo que ela pode ser. Faz isso não, você está plantando. E como você é autoridade sobre a vida dele, ou dela, vai colher. Você vai colher. Por que não plantar o que a Bíblia diz acerca de seus filhos? Meus filhos são abençoados. Meus filhos são prósperos. Meus filhos vão possuir a terra. Eita, geração abençoada. Meus filhos vão me superar e muito. E muito. Eles não vão depender de mim. Meus filhos não vão depender de mim. O Senhor será a fonte deles. No que eles precisarem, eu estou aqui. Mas dependência, jamais. Isso, queridos, é plantação. Está todo mundo entendendo até aqui? Então, a Bíblia fala, é interessante como a Bíblia fala sobre isso. E eu vejo poucas pessoas fazendo o que a Bíblia diz, né? Em que sentido? A coisa aperta, eita, vamos cortar os supérfluos. Quando na verdade deveria começar a plantar. Quer dizer que sua plantação está pouca. Situação financeira ruim, todo mundo passa, mano. Vou dizer de novo, todo mundo passa. Não tem esse que não passa. Passa. As pressões vêm normal para todo mundo. Estamos num mundo governado por Satanás, o que é que tu espera? Passa. A questão é o que você faz enquanto passa. É isso que define se essa pressão vai diminuir ou se vai aumentar, né? Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Então, observe, voltando lá, cadê? Versículo 10, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, observe que a semente não é para comer, o que você come é o pão, a semente é para plantar. Também suprirá e aumentará a vossa riqueza, é aí? Não, a vossa sementeira. Suprirá e aumentará a vossa sementeira. A partir de hoje, que peça a Deus sementes. Você pedir a Deus sementes deve fazer parte das suas orações. Sementes, Pai, eu quero sementes. Obrigado, Pai, pelas sementes que você me dá. Obrigado, Pai, pelas sementes que você me dá, porque eu sou um semeador. Eu sou um semeador. Quando você faz um investimento numa carteira, né, numa bolsa, numa carteira, você está plantando. Investimento é isso. Semear é investir. E Deus quer, escute bem, esse ano, em nossa igreja, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Deus quer transformar endividados em investidores. Endividados em investidores, pessoas que investem. E esse investimento é o quê? Sementes. São sementes. O principal, meu irmão, é o que você está plantando. Ele disse, olha, aumentará e multiplicará os frutos aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu estou no versículo 10. Aí depois de justiça tem uma vírgula.
Ele vai agora, olha só, e o fruto da vossa justiça, vírgula, ele vai dizer como é que Deus, volta lá para o 10, por favor. Ele vai dizer como é que Deus vai multiplicar os frutos da vossa justiça. Agora sim, versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo. Antes da riqueza chegar, tem que ter tido investimento. Um amém. Antes da riqueza chegar, tem que ter tido um investimento. Não peça riqueza a Deus. Peça sementes. Peça a Deus capacidade e habilidade para você gerenciar os recursos que Deus te dá. Porque a riqueza não está no que você ganha. Está naquilo que você administra. Naquilo que você gerencia. Naquilo que você faz. É nisso que está. Vocês estão entendendo isso, gente? Existem pessoas que ganham mais de 70 mil reais por mês. Aí você pergunta, tá, e você tem quanto para amanhã? Nada. Porque ele já fez tantas compras que paga tanto, que não tem nada para investir. Não é no que você ganha, é no que você faz com o que ganha. Eu não estou diante de pobres. Não tem um pobre nessa igreja. Aqui não tem pobre. Eu sou um pastor de milionários. Eu pastoreio milionários. Eu pastoreio gente rica. Eu pastoreio semeadores. Eu pastoreio investidores. Mas para isso você tem que ter essa mentalidade. Mentalidade de gente rica é investir. Mentalidade de pobre é gastar. Aí se sobrar, quando sobra, e dificilmente sobra, aí ele investe. Não, é o contrário. Você precisa investir. Aí ele diz, olha, enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para que nós precisamos enriquecer? Para toda generosidade, ou seja, para que eu possa plantar. Quando você pega um livro e você está lendo, você está investindo na sua inteligência. Vou repetir. Quando você pega um livro, você está investindo na sua inteligência. Quando você pega um livro para ler. Quando você pega aquele devocional todo dia, isso, aquele ali, feito pelos ministros da Ceilândia, todos inspirados pelo Espírito. Eu tenho certeza, irmãos, que esses devocionais não foram feitos de qualquer forma. Foi feito debaixo de oração, de declaração da palavra, de oração em outras línguas, para que viesse a inspiração do Espírito Santo para te abençoar. Você está investindo. Tá aí, é um dia por mês, são 31 dias, rapaz, um dia por mês, sai 1, 2, 3, do outro dia, no outro dia. É porque eu já fui lendo tudo uma vez, no meio dia. Mas tudo bem, você quer fazer diferente? Faz um, aí amanhã outro, e assim tá tudo bem. É porque é fininho um instante, pessoal, minutos acaba ali. Mas a grande verdade, você está investindo na sua inteligência. Quando eu tiver tempo, eu leio. Como esse negócio parece com Caim. Se sobrar, faça da leitura a sua prioridade todos os dias. E você vai ver o que é que vai acontecer na sua inteligência. Até mesmo a sua velocidade de raciocínio aumenta. Aqui eu não tenho, agora eu não estou com muito tempo, mas eu teria que ter mais tempo para eu elencar aqui os benefícios de leitura. Aumenta o vocabulário, enriquece o seu vocabulário. Não escapa por aí que não sabe se expressar, porque ele não tem palavra para expressar, porque ele não sabe das palavras. Ele não enriquece o seu vocabulário.
E tem uns que você tenta. E aí, já leu, irmão? Então, rapaz, se você ficar cobrando de alguém, para alguém fazer aquilo que é benefício para ele, você está achando ele de besta. Isso aí tem que ser normal. A leitura é um investimento na sua capacidade de memória. Se eu preciso mandar Julinha ler, então Julinha está sendo muito tola, criança. Não, ela pode dizer, pastor, eu não sou criança não, eu sei. Agora ficou silêncio. Uma das grandes, ele vai assistir, eu tenho certeza, então vou falar. Um dos grandes benefícios que o meu pai e a minha mãe fizeram por mim, muitos benefícios, mas um deles foi porque me viciaram em leitura. Eu sou viciado em leitura, gente, eu leio o tempo todo. Quando eu passo um tempo sem ler, rapaz, eu fico inquieto. Eu leio porque gosto de ler. Agora, isso começou desde o quê? 7, 8 anos de idade, por aí. Eu estou com 58 anos. Já mais perto de 59, né? Mas vocês entenderam isso? Ou seja, isso é um investimento, isso é uma semeadura. Eu já disse e vou repetir. Olha, se eu chego num ministro e digo, e aí, irmão, lê esse livro que eu recomendo. E ele chega para mim e diz, quantas páginas tem? Olha, sei não, viu? Não sei se ele vai continuar ministrando nesse púlpito, não. Ministro? Rapaz, ministro tem que ler, ser uma aula em toda a igreja. Tem que estar lendo o tempo todo, tem que estar procurando clube de livro. Você, mesmo dos 5 clubes de livro, uns 5, para ler. E não é ler por ler. A semeadura tem que saber fazer. É ler aprendendo. Não é a velocidade da leitura, por favor, entenda. Não é a velocidade da leitura, é a intensidade dela. Ai, pastor, eu não tenho tempo para ler. Para de mentir. Para de mentir, mentir é pecado. Acha um tempo e vai ler. Chega ali, compra meio mundo de livro. Quem aqui já comprou o Todo Dia? Devocional Todo Dia? Eu comprei 7 livros. Eu comprei 7 para abençoar as pessoas. Estou abençoando vidas. Eu comprei para abençoar pessoas. Ai, pastor, eu aqui. Não, você vai comprar, você é milionário, lembra? Você é rico, é você que compra. Procura a Lorena, a Aline, tal, está resolvido. Mas eu não estou fazendo a propaganda do livro apenas porque os nossos ministros, se bem que só os nossos ministros já fazem a propaganda completa do livro, né? Aqui só tem ministro top. Mas não é só por isso, é para que você invista na sua inteligência, na sua capacidade mental, intelectual. Vocês entenderam até aqui? Ai, pastor, mas eu não gosto de ler. Tadinho de você, você já está mostrando qual é o seu futuro. Você já está... Por quê? Semente, o seu futuro está na sua semente. Se você diz isso... Aí ele diz, olha, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, glória a Deus, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. A pessoa olha para você, ela vai dizer, graças a Deus pela vida desse irmão, graças a Deus pela existência desse abençoado, dessa abençoada. Ou diz, misericórdia, Senhor, tem misericórdia. O que é que ela diz de você? Será que a pessoa que olha para você, ela diz assim, oh, glória a Deus pela vida desse irmão, ou diz, crê em Deus Pai? Credo. Por quê? Porque simplesmente ele não está enriquecendo para a generosidade. Eu vou encerrar dizendo isso. Seja um semeador o tempo todo. E eu não estou falando só da área financeira. Hoje, ligue para alguém, procure alguém, entra lá no Telegram, entre em contato com essa pessoa. Não, o Zap é aplicativo inferior do submundo, de jeito nenhum. Eu estou usando Telegram. Manda uma mensagem para ela, para essa pessoa. Que pessoa? Qualquer um. Não tem problema.
uma pessoa que você gosta ou uma pessoa que não gosta de você, tanto faz. A mesma coisa, funciona. Traz uma palavra poderosa. Pega o link dessa ministração, manda para ela. Traz uma palavra para ela. Tá? Pode dar um livro para ela. Não, mas aí não funciona muito. Tá aí esse negócio de dar livro. Olha, gente, dar livro é bom, eu concordo. Mas eu gosto de dar livro para quem eu sei que vai ler. Dar o livro para você que vai ficar no plástico na estante, para mim é semente perdida. Tem pessoa que tem que saber ler, tem que gostar de ler, que eu sei que vai ler. Teve uma abençoada, que eu vou dizer aqui, uma abençoada, eu não vou dizer quem é, ela talvez esteja escutando, talvez esteja assistindo, não sei. Ela disse: pastor, eu estou fazendo isso determinado curso da faculdade. Oh, que bênção! Aí ela disse: o senhor teria livros que o senhor poderia me emprestar para isso? Foi a última vez na minha vida que eu emprestei um livro para uma pessoa. Foi nesse dia, depois de lá para cá, já faz anos isso. Lá para cá nunca mais emprestei. Eu digo: tenho, abençoada. Peguei uns 2 livros lá, muito bons, na área do curso dela, e passei para ela emprestado. Tá. 2 semanas depois. E aí, abençoada, o que é que está achando daquele livro lá, aquele que eu te emprestei? Eu tinha emprestado 2. Eu só perguntei de um. O que é que está achando? Ih, pastor, nem peguei. Digo: me devolve, por gentileza. Ah, mas eu vou pegar. Disse: não, você não vai, me dê. Pastor, estou dizendo, eu lhe prometo, olha, dou minha palavra. Pois é, exatamente, por causa da sua palavra eu emprestei. Você já mostrou que não vai. Me devolve. O livro é meu. E peguei os 2 de volta. Tudo bem, passou uns 6 meses sem falar comigo, mas deixa para lá, depois voltou a falar. Tem que ir para o céu mesmo, então voltou a falar. Mas o que é que eu quero dizer isso, meu irmão? Eu quero encerrar com isso. Isso é um investimento da sua inteligência. O Senhor diz que não existe só uma forma da área financeira se manifestar na sua vida. Existem várias. O Senhor diz para você aumentar o seu conhecimento, o seu entendimento, para construir outras torneiras na sua vida. O Senhor diz que há pessoas aqui que precisam fazer cursos em outras áreas para aprender, para que a fonte também passe por aquilo que ele está entendendo no seu entendimento. O Senhor diz para você jamais depender de ninguém, a não ser dele. Porque até as fontes humanas, o Senhor diz, secam. A fonte divina nunca seca. É o que o Senhor mandou dizer. Então, amados, preste bem, aprende isso. Tudo é plantação, colheita, plantação, colheita, plantação, colheita, plantação, colheita. Sem plantação não há colheita. Amém? Sejam abençoados na prática desta palavra. Esse ano de 2026 é ano de colheita, mas também é ano de plantação. O Senhor estará acrescentando sementes ao seu povo. O Senhor estará acrescentando e trazendo sementes ao seu povo. Quando isso acontecer, o que vai acontecer já nesses próximos dias, muitas sementes serão acrescentadas à sua vida, de várias formas. Quando acontecer, peça a Deus sabedoria e peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você veja as sementes que Ele mandou, para que você saiba diferenciar o que é semente e o que é pão.
porque este ano será muito melhor do que o ano de 2025, por causa das sementes que você estará plantando. Amém, queridos?